eu quero falar um pouco do cenário digital que está ocorrendo, a mudança desse cenário com a pandemia, né? Uma das lições aprendidas com a pandemia do coronavírus foi a de que é imprescindível que o ser humano saiba se adaptar às mudanças impostas por um novo cenário. E aí a gente fala agora no coronavírus, mas a gente não sabe o que vem ainda por aí. Podem aparecer outros vírus tão agressivos ou até pior do que o coronavírus, e a gente tem que entender como que foi essa mudança de cenário, né? Muita gente não pôde mais ir à escola, por exemplo, as pessoas tendo que estudar virtualmente, onde a casa virou um novo ambiente de trabalho, o falado home office. A escola, quem está no modelo online já entende bem isso, como funciona. Agora, quem nunca usou o modelo online, por exemplo, numa época de alfabetização, certamente essas crianças sentiram muito esse impacto da falta das aulas presenciais. Primeiro que muitas delas não lidavam tanto assim. É claro que as crianças têm uma facilidade absurda em utilizar a tecnologia, né? Eles vêm dessa época onde a tecnologia é incorporada, né? São os famosos nativos digitais. Eles têm muito mais facilidade. Os migrantes digitais, que eram aqueles do passado que não tinham toda essa tecnologia, sofrem muito mais. Mas isso não faz com que seja mais fácil o aprendizado para eles. É tão difícil quanto para quem nunca utilizou a tecnologia e não tem uma presença ali do professor ajudando a alfabetização, não é nada fácil. Assim como quem sempre trabalhou fora, teve que mudar para casa, né, para o home office, também não é simples. Por quê? Porque estava acostumada a estar no trabalho e lá ele tinha aquele horário certo e tinha que fazer, tinha que ter aquela produção no momento certo. A partir do momento que você vai para casa, o ser humano é procrastinador por natureza, né? Tudo que ele pode empurrar, né? Não todos, mas a grande maioria, tudo que ele pode empurrar para diante, ele faz. E nesse caso, é o que acontece dentro de casa. Eu posso acordar um pouco mais tarde, eu posso fazer esse serviço depois. Tudo ele acaba empurrando um pouco com a barriga. E na verdade não pode ser assim. Você tem que pensar, o teu pensamento tem que ser o mesmo pensamento de quando você está no escritório. Você tem aquela hora para acordar, você tem aquele trabalho que você precisa fazer, você precisa ser regrado. Isso não é simples para as pessoas. Se adaptar a esse novo estilo de vida é difícil, não é fácil não. Isso é líquido e certo. Esses avanços digitais permanecerão no cotidiano cada vez mais. Mesmo acabando a pandemia, que uma hora ela vai acabar, isso ficou. As empresas entenderam que manter o funcionário em casa, às vezes, financeiramente para elas, é muito melhor. É melhor, mais barato do que elas terem aqueles prédios enormes, uma sala com muitas pessoas, gasta-se uma fortuna de aluguel, enquanto você pode manter o funcionário em casa, vai ter um certo monitoramento, com certeza, e isso veio para ficar. Isso vai ser assim. Assim como o ensino à distância já veio para ficar há alguns anos, e agora foi, de certa forma, acelerado. Cada vez mais as pessoas estão estudando à distância, né? Bom, a tecnologia vai permanecer implantado em muitos cenários, né? Realmente, manter o funcionário trabalhando em home office é mais barato para a empresa. Então, o trabalho em casa vai virar uma tendência, certamente depois dessa pandemia, e a digitalização dos negócios será muito mais pensada.
Vocês perceberam que nessa época, como cresceu o comércio eletrônico? O comércio eletrônico que já vinha crescendo muito, ainda é muito menor do que o comércio tradicional, né? Mas o comércio tradicional, quando tem um crescimento de 3% ao ano, é uma festa para o comércio tradicional. O comércio eletrônico vinha aumentando 30, 40, 45% ao ano. E nesse último ano, teve um salto absurdo, teve um salto de 70% de crescimento, de 80% de crescimento, e houve um investimento daquelas lojas físicas no processo de digitalização, da ida para o comércio eletrônico. E aí não é só falando sobre geladeira, fogão, não é só isso, é tudo, comida, supermercado. Pô, supermercado em casa era uma coisa dificílimo de se fazer. Hoje em dia criaram esses aplicativos tipo Rappi, que o cara vai, faz as suas compras, entrega na sua casa e você não precisa sair de casa. Hoje o comércio eletrônico já vende da agulha ao foguete, vende absolutamente tudo. E foi uma adaptação a essa nova realidade desse mundo digitalizado, né? A ideia é essa. E a quem não se adaptou, né? Nos muitos negócios, essa necessidade de adaptação virou uma espécie de lei de sobrevivência. Quem não está preparado, quem não estava preparado para esse mundo digital, precisou correr para se manter firme em meia crise. E quem não conseguiu se adaptar, simplesmente fechou as portas. E isso é uma grande verdade. A gente vê muito claramente isso em relação aos restaurantes. Aqueles restaurantes conseguiram se adaptar rapidamente ao delivery, foram os restaurantes que sobreviveram. Aqueles que não tiveram essa, eu não diria oportunidade, mas não tiveram essa adaptação, esses desapareceram por completo. E isso aí é só citando um exemplo do restaurante, né? Mas poderia falar isso numa situação de venda de sapatos, por exemplo. Quem não conseguiu se adaptar acabou fechando. Sapato, numa época como essa, deixou de ser item essencial. Antigamente as pessoas iam para a rua, iam para o trabalho, usavam muito sapato. Hoje em dia elas estão em casa. Muitas usam só o chinelo. Então quem não soube se adaptar, quem não soube atrair o seu cliente, quem não soube retornar com o seu cliente que já tinha uma certa fidelização, esse infelizmente desapareceu do mercado. Já havia uma adaptação digital, né, que já estava sendo arquitetada, mas ela foi acelerada. Os processos digitais, como o e-commerce e o home office, foram acelerados com essa pandemia. Todo mundo está em casa, assim tem que ser, né? Esse processo digital demonstrou a necessidade de se criar uma mentalidade digital. Transformação digital tem a ver com cultura e inovação de experimentar todas as plataformas que estão à nossa disposição. E o marketing digital acabou se adaptando a esse comportamento, né? O comportamento online das pessoas. As pessoas estão pesquisando online mais, né, cada dia mais, comprando online, se comunicando online. Fomos para um mundo em que o online se tornou uma condição completamente essencial para termos nossos negócios funcionando. Mais do que nunca, os serviços online se tornaram fundamentais para que as empresas pudessem manter ou impulsionar as suas operações. Principalmente, eu quero falar um pouco de redes sociais, né? Principalmente quando o assunto é redes sociais, que antes já estava em alta, agora muito mais, né? Ganhou a atenção não só das pessoas buscando por entretenimento e passar o tempo, mas também de empresários, né? Para expandir os seus negócios na internet. A rede social se demonstrou um aliado
que ajuda no faturamento. E os empresários conseguiram perceber, alguns já tinham percebido, mas agora veio com muito mais força, né? Existe uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo que 61% dos consumidores aumentaram o seu volume de compra online. Além de ser um meio para as empresas conseguirem passar por essa crise, também é vantajoso para os consumidores, que com muito mais praticidade compram online. Alguém tem alguma dúvida disso? Antes, para você fazer uma compra, você ia numa loja e andava a loja toda, via um preço numa loja, aí ia para outra loja comparar o preço, aí ia numa outra loja, às vezes você via um mesmo produto, mas de uma marca diferente, e aí você via um preço que te agradava mais, aí você voltava na loja anterior e ficava nessa busca incessante por qualidade e preço, né? Hoje em dia você faz isso num toque num buscador aí, um buscador de preço, você faz isso muito fácil, né? E ele te mostra várias lojas, vários preços, vários produtos similares. Então isso a internet fez com que modificasse a ideia do consumidor, né? Ficou muito mais fácil para nós consumidores fazer uma compra, essa compra online. Bom, então a ideia que eu quero deixar aqui para finalizar, né, é que a economia digital veio para ficar. Ela não veio por causa da pandemia. Ela já estava vindo antes, só que ela se acelerou com a pandemia. E ela veio para ficar. Não adianta se enganar. O dono da Microsoft já falava sobre isso, né? As empresas que não se adaptarem ao modelo digital são empresas que no futuro vão desaparecer. E isso se tornou muito mais claro agora, se demonstrou que essa é uma verdade. Quem não se adaptar vai desaparecer. Não estou dizendo que o comércio tradicional vai desaparecer. Eu volto a falar. Hoje em dia, eu diria que o comércio online seria 20%, tem uma participação de 20% nas vendas em relação ao comércio tradicional. Então tem muito a crescer ainda, né? Não tenham dúvida disso. Mas o que eu falo é o seguinte, isso está mudando. Há anos atrás era 2%, 3%, hoje já são 20%. Amanhã 40% e algum dia vai rivalizar com o modelo tradicional. Pensem nisso, deixem isso na mente de vocês e ajudem as empresas de vocês. Um abraço e até logo.